Deus tem uma palavra para você que se encontra no meio de uma grande tempestade. E se eu pudesse dar um título para esse vídeo, ele seria: Por que Deus nos leva a tempestades? Por que Deus nos envia para tempestades? E nesse vídeo eu vou falar para você 5 coisas que Deus me mostrou sobre por que Ele nos leva para tempestades. 5 motivos pelos quais Deus nos envia para tempestades, e Deus vai falar com você, Deus vai te responder, Deus vai te fortalecer, Deus vai te consolar. Então por isso fique neste vídeo até o final, preste muita atenção, porque Deus tem uma resposta para essa situação que você está passando, para esse momento de turbulência e de tempestade em que você se encontra. Amém? E nós vamos meditar na palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante. Mas antes, eu quero te dizer que existem tempestades que nós passamos porque nós mesmos entramos nessas tempestades. Deus não nos direcionou, não foi o diabo que nos enviou, que trouxe até nós essas tempestades, mas foram nossas escolhas, muitas das vezes o nosso estilo de vida, nossas más decisões que nos inseriram nessas tempestades, nesses momentos de turbulência. Porém, existem tempestades onde o diabo veio e provocou turbulências em nossas vidas, trouxe nuvens carregadas de problemas, de tribulações, de provas sobre as nossas vidas, turbulências. Muitas vezes o nosso barco está em uma situação sobre o mar muito tranquila e de repente vem o diabo com suas ondas tentando destruir nossas vidas e nos levar a naufrágio. E muitas das vezes são as pessoas ao nosso redor que não conhecem o Evangelho e que são dominadas, como diz a palavra de Deus, pelo espírito deste mundo, pelo príncipe deste mundo, o governante deste mundo, e elas seguem os valores deste mundo, e por causa disso elas também trazem tempestades, problemas sobre as nossas vidas. Então nós estamos aí à mercê das circunstâncias da vida, estamos à mercê do nosso inimigo, estamos à mercê de pessoas e estamos à mercê das nossas próprias e más decisões. Mas não são dessas tempestades que nós vamos tratar. Nós vamos tratar sobre tempestades que Deus nos envia. Sabe aquela porta que você orou por muito tempo para Deus abrir? E quando Deus abre a porta e te diz, entre, atrás dessa porta tem uma tempestade? Sabe, muitas das vezes você recebeu uma instrução de Deus para mudar de cidade, para ir para um outro emprego, para começar um negócio, para fazer alguma coisa relacionada à obra de Deus, e você obedece a Deus e inicia-se uma tempestade. É sobre isso que eu quero falar. Você está aqui e você diz consigo mesmo, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, eu estou fazendo o que o Senhor direcionou. Por que eu estou passando por isso? Por que sobreveio essa tempestade sobre a minha vida? Por que tantas ondas tentando me destruir se eu estou em obediência? Eu estou te buscando, eu estou me consagrando, eu estou te servindo, eu estou me rendendo, coloquei tudo aos seus pés. Porque essas ondas estão vindo sobre mim, eu não estou entendendo. Eu estou em pecado, eu estou em desobediência, eu estou fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor. Por que de tantas tempestades na minha vida? E é sobre isso que nós vamos aprender agora. Capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, verso 22, diz que após a primeira multiplicação dos pães, as pessoas se fartaram e Jesus começou a despedir a multidão que havia comido os pães. Porém, Jesus, ele aqui no verso 22 diz, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Compelir é a mesma coisa que obrigar. Ou seja, Jesus não chegou nos discípulos e disse, por favor, passem para outra margem enquanto eu vou despedir aqui as multidões e depois eu vou até vocês
Não, Jesus compeliu, Jesus obrigou os discípulos a entrar no mar, como se ele estivesse empurrando eles, né? Vamos, entrem no barco e vão. Mas, Senhor, o Senhor não vai vir conosco? Não, eu vou despedir as multidões. Mas, mestre, vem conosco. Não, vamos. Jesus compeliu, empurrou os discípulos para entrar no mar. E muitas das vezes, as direções que Deus vai nos dar vão ser desta forma. Deus vai nos compelir a entrar no mar, Deus vai nos compelir a entrar em uma situação, é como se Deus estivesse nos empurrando. Vão. Nós somos empurrados a determinadas situações e nós sentimos que Deus nos está levando a essa situação. E o primeiro motivo pelo qual Deus nos permite ou nos envia para a tempestade é para revelar a nossa incapacidade. Aqui Jesus sabia muito bem o que estava fazendo e o que iria acontecer. Jesus estava impelindo, empurrando os discípulos para atravessar para o outro lado. E aqui diz que, despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus foi orar. Entretanto, o barco já estava longe. Você vai ver que essa mesma passagem, você encontra ela no capítulo 6, verso 45 do Evangelho segundo Marcos, e no Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 15. E é a mesma passagem, mas ali vão ter detalhes diferentes. E no Evangelho segundo João, se eu não me engano, aqui vai dizer que os discípulos já estavam a mais ou menos 5 a 6 quilômetros de distância de onde Jesus estava orando. E no Evangelho segundo Marcos vai dizer que o barco também já estava longe, ele estava sendo açoitado pelas ondas, pelo vento forte, e que os discípulos estavam tendo dificuldades para remar. Ou seja, o vento era contrário, e eles estavam com dificuldades para remar e ir na direção à outra margem, em direção ao lugar aonde Jesus tinha os direcionado para ir. E é aqui que nós vemos a questão da incapacidade. Jesus impulsionou eles para o mar, Jesus impulsionou eles para uma situação, Jesus deu uma direção e uma ordem para eles, e no meio do mar veio o vento, veio a tempestade, veio a luta, veio a prova. E mesmo eles sendo experientes naquela situação, porque eles eram pescadores, eles não conseguiam remar contra a força do vento, ou seja, eles eram incapazes de superar a força dos ventos. Ou seja, Deus que abriu uma porta, vocês têm aí um negócio, talvez seja o seu relacionamento abençoado por Deus, seu casamento abençoado por Deus, as suas finanças abençoadas por Deus, a sua saúde, ou algo que você recebeu de Deus, uma instrução de Deus, algo de Deus você recebeu, e você não está tendo capacidade de vencer o vento que está vindo contra essa situação. Você não está tendo capacidade. Você recorre às suas habilidades físicas. Perdão, o meu celular aqui, ele tá... Deixa eu colocar aqui no mudo. Você, no caso, está recorrendo às suas capacidades humanas e intelectuais para vencer, para superar essa situação, mas você não está conseguindo porque o vento está muito forte nesse mar. E Jesus sabia que isso ia acontecer para revelar a sua incapacidade. Nessa situação a qual Deus te permite passar, Ele está te comunicando que não vai ser a sua capacidade intelectual que vai te fazer superar a força desse vento, não vai ser a sua capacidade física, não serão seus recursos que vão te salvar. Deus te inseriu nessa tempestade para mostrar a sua incapacidade de realização de certas coisas que Ele tem para você. Mas isso não é para te fazer perecer, porque existem mais motivos pelos quais Deus te inseriu nessa tempestade e te enviou nessa tempestade. E Francisco, quais seriam os próximos motivos? Por que Deus me colocaria em uma situação onde Ele apenas revelaria a minha incapacidade? Porque o segundo motivo é, Ele vai revelar para você o poder dele. Quando Deus nos coloca em situações onde Ele
nos mostra e quer que venhamos enxergar a nossa incapacidade, é porque Ele quer e vai revelar o poder dele para nós. E você vai ver, verso 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, ou seja, a cerca de 5 a 6 quilômetros de distância, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Prepare-se para ventos contrários. Deus vai te enviar para lugares de ventos contrários, mas tem um motivo. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. O Evangelho segundo Marcos vai dizer que Jesus os viu, ou seja, 5 quilômetros lá do monte, ou no Evangelho de João, Jesus viu eles lá, no meio do mar, em dificuldades. E Jesus foi até eles andando sobre o mar. Foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, Jesus revela o seu poder sobre aquilo que te atormenta, ou que te amedronta, melhor dizendo. Jesus vai mostrar, vai revelar o controle, o domínio, a soberania dele sobre os ventos contrários, sobre a situação que vai contra o seu barco, contra a sua vida, sobre aquilo que de alguma forma te gera medo, sobre aquilo que você tem lutado, mas que você é incapaz. Você é incapaz. Você não tem poder. Você não tem domínio. Mas Jesus tem poder. Jesus tem domínio. Jesus é soberano. E Ele quer mostrar isso para você. Mas por que Jesus iria me mostrar e me levar a uma situação pela qual eu teria que ver que sou incapaz? Para revelar o poder dele para você. Mas para que Jesus iria querer revelar o poder dele para mim nessa situação? Para que você aprenda a depender dele. Aqui continua dizendo que logo após verem que era Jesus andando sobre o mar, Pedro ficou animado. Ele parou de ter medo daquela situação, de achar que Jesus era um fantasma, e ele, opa, legal! E ele disse, verso 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, Jesus está nos ensinando a depender dele no meio de um mar revolto, no meio dos ventos, das provas, das tempestades. Jesus está comunicando, não dependa, não confie na sua força, na sua habilidade, na sua capacidade, porque elas não vão te fazer vencer essa situação. Mas dependa de mim, confie em mim, porque você viu que eu tenho poder para acalmar, para andar sobre as águas. Você viu que eu tenho domínio sobre essas águas que estão indo contra o seu barco. E Jesus liberou uma palavra para Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só será possível vencer a força das ondas. Só será possível andar sobre as águas debaixo da dependência de Deus. Debaixo de uma palavra de Deus. Debaixo de uma palavra revelada de Deus. Você vê que tudo aqui se refere a depender de Deus. Jesus deu uma instrução. E quando Jesus nos dá uma instrução, uma revelação, nós começamos a entrar em um caminho. E nós vamos ter tempestades. E para vencer neste ambiente, novamente, é necessário continuar dependendo de uma palavra e de uma direção de Deus. De uma palavra revelada vinda direto da boca de Deus, da boca de Cristo. E Jesus diz para Pedro, vem Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Ou seja, aqui entra o quarto motivo. Deus quer te mostrar que tudo é possível. Tudo é possível. Pedro começou a andar sobre as águas. Ou seja, ele viveu algo impossível para o homem, porque ele estava dependendo de Jesus. Ele estava olhando para Jesus. E comigo e com você é da mesma forma. Nessa tempestade, Deus está te permitindo passar por isso para que você dependa dele, para que você viva o impossível. O impossível só será possível de ser vivido
na dependência de Deus, na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus que nos leva a viver o impossível. Não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, mas sim a nossa fé aplicada na palavra de Deus. Porém, Pedro, ele olha para a força dos ventos, e aqui diz, verso 30, reparando, porém, na força do vento, ou seja, ele teve medo, ele começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor, ou seja, ele começou a olhar novamente para a sua incapacidade. Opa, eu sou um homem, homens não andam sobre as águas, o que está acontecendo, o que eu estou fazendo? E começou a afundar. Nós, muitas das vezes, porque esse não é um ambiente natural para nós, vamos afundar mesmo. Mas aqui Jesus nos traz e Deus nos ensina o quinto motivo pelo qual ele nos leva para a tempestade, que é revelar quem ele é. Esse verso 30, no fim do verso 30, diz que Pedro gritou, salva-me, Senhor. Porque ele estava submergindo nas ondas, ele poderia morrer afogado no mar. E verso 31, e prontamente, ou seja, imediatamente, assim que ele gritou, salva-me, Senhor, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, Deus te leva a tempestades, porque ele também quer revelar quem ele é para você. Muitas vezes nós conhecemos Deus de ouvir falar. Muitas vezes nós temos um determinado nível pelo qual conhecemos a Deus. Muitas das vezes nosso conhecimento é teórico. É um nível raso, teórico, e Deus quer nos levar mais fundo. Deus quer que subamos de nível do conhecimento e na revelação de quem Ele é. E muitas das vezes isso só é possível através das revelações que nós temos de Deus no meio das tempestades. Das tempestades. Muitas das vezes Deus se revela nos ventos calmos, nas cavernas, nos ventos calmos, conforme Elias aprendeu nas cavernas, nos sussurros, muitas das vezes nos trovões, muitas das vezes nas fornalhas, e muitas das vezes nas tempestades Deus revela. Então estão aqui 5 motivos pelos quais Deus nos envia para tempestades. Deus não nos envia para tempestades para nos destruir, para a nossa ruína, para a nossa queda, para o nosso fracasso, mas para o nosso crescimento, fortalecimento, para a renovação do nosso entendimento, para o nosso amadurecimento, para que nós venhamos conhecê-lo. E o primeiro motivo foi reconhecer a nossa incapacidade diante de situações que nós não temos controle e que são mais fortes do que nós. Depois, revelar o poder dele. Deus quer revelar o poder dele para você. Depois, e Deus quer revelar que a nossa dependência deve estar nele, não no nosso intelecto, não na nossa força, não na nossa habilidade. Conforme diz Provérbios 3, não se apoie, não confie, não se estribe no seu próprio entendimento. Depois, o terceiro motivo, esse, revelar a nossa dependência de Deus. Quarto motivo, revelar que tudo é possível para nós, para os discípulos ali, era impossível remar, vencer a força dos ventos. E você pode estar nessa situação onde a sua habilidade, a sua capacidade não está sendo possível com ela, não está sendo suficiente para superar a força dos ventos. Você precisa de algo maior, você precisa de algo sobrenatural para vencer isso. E Deus quer te mostrar que se você confiar nele, tudo é possível. E por último, Deus vai revelar quem ele é para você. Assim como Pedro viu que estava morrendo, que estava afogando, poderia morrer afogado, estava submergindo no mar. Ao olhar para a força dos ventos, Jesus revelou-se como um Salvador. Imediatamente, ele estendeu a mão e puxou a Pedro. E depois ele se revelou como um mestre, alguém que corrige. Ele diz, por que você está duvidando, homem de pequena fé? E depois eles viram e adoraram a Jesus e falaram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Ou seja, Deus quer revelar
quem Ele é. Jesus quer se revelar para você que Ele é o Salvador, que Ele é o Mestre, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é soberano. É isso e é por isso que Deus te permitiu ou te enviou para essa tempestade. Não é para te destruir, mas é para que você viva esses 4 motivos poderosíssimos. Então mude agora, a partir de agora, essa visão que está te fazendo afundar, essa visão incrédula e como a de Pedro. Você olha para os ventos e porque Deus me trouxe aqui, Deus quer me matar, Deus quer me destruir, não tem jeito? Não. Olhe para cima e veja, grite, salva-me, Senhor, segure nas mãos do Salvador. A partir do momento que você gritar, salva-me, Senhor, imediatamente as mãos do Salvador já vão estar estendidas para te puxar para cima das ondas do mar. E Ele vai te colocar no barco. Ele quer se revelar para você, quer te levar para um nível mais profundo, porque Ele quer você por inteiro. Ele tem planos para você que vão além desta vida, planos eternos, planos de paz, de prosperidade, que vão além dessa existência terrena. Deus tem muitas coisas para fazer aqui, mas que apontam, que nos direcionam para algo eterno, para algo maior. Nunca se esqueça disso. Não permita que a força das ondas retirem a visão daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente através da palavra dele, porque tudo é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Todas as glórias sejam dadas ao Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Aqui na tela vai aparecer o próximo vídeo. Assista, porque com certeza Deus também tem uma palavra poderosa que vai impactar a sua vida, a sua fé, vai te fortalecer, vai te ajudar, independente da situação pela qual você esteja passando. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.